Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, para que possamos aprender um pouco mais da doutrina espírita, que traz consolo, traz esclarecimentos, para que possamos ter um aprendizado de uma forma mais eficaz, ajudando na nossa evolução espiritual. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado e auxiliado, e que todos nós possamos aproveitar o estudo dessa noite. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, o Washington Martins. Boa noite a todos. Mais uma vez temos a oportunidade de aqui estarmos e procurarmos cada vez mais caminharmos com firmeza e com segurança, buscando a informação, o conhecimento, algo que nos alimente, algo que realmente nos faça entender e compreender as coisas que nos cercam e o nosso íntimo. E hoje nós vamos desenvolver um tema bastante interessante, como todos os temas, mas sempre tem um que nos diz respeito no dia a dia, a cada momento da nossa existência. E como Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, quando aqui esteve, pelas parábolas, pelas suas narrativas, trazendo de forma didática, os fatos da vida comum, do dia a dia, mas de uma maneira profunda, mostrando a comparação com uma outra percepção, ao qual todos nós, naquele momento, não tínhamos o conhecimento, mas ele nos trazia de tal forma para compreendermos as suas informações, compreender a visão além da montanha, além do monte. E Jesus é o pão da vida e a fonte de água viva. A gente entende Jesus o pão da vida. O pão, por excelência, é um alimento que todos nós conhecemos, e utilizamos sempre, o pão que alimenta o corpo físico, que precisa do alimento para poder dar energia às células, dar movimento, fazer com que essa máquina a qual nós utilizamos esteja sempre em pleno funcionamento. E esse pão é necessário que nós nos alimentemos. Mas Jesus também fala, ao mesmo tempo, ele vai falar do pão espiritual, trazendo uma novidade para a gente lá naquele tempo, lá atrás, naquele tempo, esse pão espiritual, esse alimento espiritual, ao qual ele faz essa analogia para podermos entender. Nós sabemos muito bem, se nós não nos alimentarmos do pão material, o nosso organismo se enfraquece. Nós vamos perdendo a força, o ânimo, a firmeza em fazer as coisas, porque o organismo está fraco, até chegar a um ponto de adoecer. Então o alimento é algo que nós necessitamos e precisamos. E como todos nós trabalhamos não só para alimentar o corpo, mas também para satisfazer as nossas necessidades, outras necessidades. E Jesus traz o pão espiritual. E que pão espiritual é esse que o Mestre Jesus nos traz e nos mostra cada vez mais? E cada vez mais que nós, a humanidade, vai avançando e sempre relendo e revendo esse conhecimento de Jesus, o que nos faz até entender cada vez mais esse pão espiritual, através dos seus ensinamentos, é a sabedoria, é a inteligência que nós temos, é o aspecto moral do qual nós devemos entender, compreender e utilizar o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso conhecimento, mas com esse sentimento moral, esse sentimento que traz harmonia a tudo que nós temos que fazer na nossa caminhada, que não é curta nem longa, porque depende de cada um de nós, do nosso desempenho de cada um de nós. Então esse pão espiritual que hoje nós conseguimos entender com mais solidez, com mais substância, o que é esse pão espiritual, Jesus lá atrás, há 2000 e poucos anos atrás, vinha nos revelar esse pão espiritual, para desenvolvermos a sabedoria, a inteligência, o aspecto moral, importantíssimo para o nosso crescimento. Porque é no mundo, esse alimento espiritual é que nos dá a gana, nos dá o estímulo, nos dá a certeza, a convicção e a força, o ânimo para levantar a cada dia, mesmo com um corpo sadio, alimentado, bem acondicionado, mas o ânimo para poder sair e caminhar e produzir as coisas, desenvolver a nossa inteligência. Precisamos disso. E também Jesus fala da fonte de água viva. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Sede, que água é essa que Jesus fala? Essa água de beber, ao qual nós necessitamos também para a organização do nosso organismo, do nosso corpo esse que nós temos, que grande percentual dele é constituído por líquido.
essa água que nós precisamos saciar a nossa sede. Aí Jesus vem e traz, mas a sede, a outra sede, a água espiritual, a fonte de água viva, que jorrará do nosso íntimo, do qual nós não teremos sede. Teremos sede, sim, da água física, aquela que necessita desse organismo físico, mas não da água, da fonte viva, a qual cada um de nós, no nosso íntimo, no nosso esforço, nós podemos fazer, produzir e jorrar a todo tempo, a todas as situações e condições a qual nos encontramos. Então observamos como nós somos fonte dessa água viva e como podemos ser cada vez mais. Então Jesus vem trazer para nós também o nosso valor. Apesar de ser o nosso irmão maior, o nosso mestre, ele vem trazer e nos mostrar, vocês também podem. Vocês também podem deixar que frutifique, que a semente da boa nova encontre um solo fértil, adequado, bem aquinhonhado de valores e de vontade para poder frutificar e crescer, germinar. Então esses ensinamentos de Jesus, que até hoje repercute em nossa vida e nos mostra a capacidade que todos nós temos e mostra o nosso papel individual, coletivo, nos mundos aos quais estamos aqui vivendo, exercitando a nossa atividade, e tantas outras situações e circunstâncias da vida, a qual nós temos que fazer a diferença nas situações. E remontando essa parte, essa parábola do mestre, esses ensinamentos tão importantíssimos, fazendo uma pesquisa na doutrina espírita, na revista Performador, eu defrontei estudando uma situação bastante interessante. Lá em 1858, numa das reuniões, reunião mediúnica, lá em Paris, onde naquele período ainda se evocava muitos espíritos para poder saber das condições, da situação, estava ainda num processo de fomentação, de organização desse trabalho aqui, que é a doutrina espírita, que são as obras básicas, fundamentais da doutrina espírita. Eis que se manifesta um espírito de maneira espontânea, voluntária, ele se manifesta naquela reunião e faz um pedido, solicita um pedido, solicita um apoio. Ele chega e pede, eu posso participar da reunião de vocês, pelo menos umas 3 vezes mais? Eu estou sentindo muito frio, preciso me aquecer. Eu posso estar junto de vocês, porque naquela reunião tinha uma lareira próxima, uma lareira física, então aquecia os médios ali no trabalho que ele estava exercitando. E esse espírito queria, ele estava sentindo frio e pediu a oportunidade de participar ali para poder se aquecer. E mais adiante ele vai e se identifica quem era ele diz o seu nome. E um dos médiuns da mesa entendeu quem era essa pessoa, identificou o nome com a pessoa que havia desencarnado há algum tempo e viu que era uma pessoa que tinha posse, tinha bens, trabalhava muito, tinha muitos recursos, mas esses recursos ele não ajudava o próximo e nem ajudava a si mesmo. Mas ele guardava todos os recursos, passava o mínimo possível e sofria de frio, comia o menos possível para poder acunhar, juntar bens materiais. E trabalhava muito, tinha bastante posse, mas trabalhava, mas não utilizava desses recursos com as quais, pelo suor, pelo trabalho dele que ele se empenhava, guardava, armazenava os tesouros. E depois, ao desencarnar, está passando pela situação, ao qual nós vemos aqui, sensações dos espíritos. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Concebemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor e o frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? Experimentam os espíritos tais sensações físicas? Estão estes no mundo espiritual? Esses questionamentos, todos nós, em algum momento, nós fizemos. Nessas múltiplas existências com as quais nós já tivemos, e outros que poderão vir, e tantos outros que se encontram, que fizeram o passamento, fizeram a passagem, se encontram no mundo espiritual, e estão passando por várias situações nesse período, na erreticidade, entre uma reencarnação e outra, nesse período de perturbação, onde várias situações lhe acometem, em função das ações. Em função das ações que ele tenha vivido, praticado, do seu nível de conhecimento, de experiência e de relação com as coisas e com os seres.
Esses questionamentos são importantíssimos para nós estudarmos ele, compreendermos ele e fazer com que essa água, que deva estar sempre correndo, nunca parada, sempre correndo e sempre saciando a sede, possamos nos bebê-la, saciar a nossa sede, em nosso íntimo, para que aonde estejamos, seja em quais condições estejamos, no processo da nossa existência, atinemos sobre essas informações, sobre essas condições intrínsecas do espírito imortal, ao qual terá tantas outras existências corporais e passará por tantas outras situações, porque nós, quando estamos no corpo físico, nós passamos por várias tribulações. Primeiro, no nosso desenvolvimento corporal, passamos de criança, de bebezinho, a desenvolver um adulto. Quantas situações nós passamos? Quantas vacinas nós temos que tomar no mundo, né, para nos proteger? Ou para restabelecer a nossa saúde? Quantas dores físicas nós somos acometidos? Ou pelas situações da vida, do globo, do orbe, e que vem, ou pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento? E essas coisas repercutem na nossa vida. Essas situações repercutem em nossa alma. Mesmo sendo e tendo um aspecto físico, como se fosse um machucado, uma queimadura, isso repercute no nosso íntimo. E é gravado pelo nosso psiquismo. Nós associamos. E às vezes passamos por outras situações em que nós vemos uma pessoa passando por uma situação a qual nós já passamos, e a gente sente logo aquilo e vem aquela reminiscência daquele fato que nós havíamos passado lá atrás, vem de novo. Só em nós observarmos e vermos outra pessoa passando por aquilo, nós sentimos toda a impressão daquilo, toda a sensação. Olha que interessante. Vemos que não só trazemos a nossa memória daquele fato que aconteceu, mas toda a impressão das circunstâncias, toda a emoção, toda a comoção, todo o estado psicológico que nós tínhamos naquele momento, nós trazemos de novo e revivemos aquilo. Nós temos essa capacidade. Nós somos espíritos, vivenciamos as coisas, experimentamos as coisas, e essas coisas vão somando a nós para desenvolvermos, para melhorarmos, para eliminarmos aquilo que não serve, aquilo que não serve mais, aquilo que não é para ser utilizado agora, já avançamos. Mas esses conhecimentos, essas informações, essas emoções e sensações permanecem conosco. Mas em permanecendo conosco, à medida que vamos avançando na compreensão, temos que saber diferenciá-las e dá-las o valor, a intensidade, a tonalidade adequada à sua manifestação, adequada ao seu estado daquilo que nos influencia, que nos interfere, que nos engrandece ou diminui, que nos causa desespero, dor, comoção, alegria, felicidade ou paz. Então o ponto é nós, a nossa forma de entender as coisas, de vivenciar as coisas e de aprender com as situações que nós passamos. Porque a dor, ela é um sinal que o corpo vai e emite. E a gente tenta o quê? Reorganizar, reparar. Porque nós sabemos que existem algumas pessoas que têm uma doença, que agora não me lembro o nome, que ela não sente pelo tecido epitelial a dor, algo queimando, algo lhe ferindo. Não tem. As células sensitivas não acusam, e ele não sabe e está continuando. E isso vai causando o problema. Hanseníase, né? Então, isso vai causando uma desagregação e a pessoa nem sente, nem percebe. Aí, caramba, se tivesse doendo, opa, tiraria. Olha só, a dor servindo como um recurso, um alerta, algo para a gente se aperceber, evitar, contornar a situação. E é para isso, nesse processo nosso de desenvolvimento, do qual nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes. E nessa caminhada, nós iremos errar, nós iremos tropeçar, muitas vezes querendo acertar, iremos não acertar pela nossa ignorância e incompreensão, mas iremos de novo levantar e caminhar com firmeza e com segurança. Existirá dor, sofrimento. Mas como entender e compreender isso e se relacionar com isso é importantíssimo para o nosso crescimento e para a nossa capacidade de filtrar. Filtrar aquilo que merece a nossa atenção, a nossa preocupação e o nosso empenho em desenvolver e aprimorar mais. E aquilo que não é desse tamanho enorme e que não pode deixar nos desarmonizar, nos perturbar. Que muitas das vezes, diante de uma situação ou de um evento aflitivo, de dor ou sofrimento forte,
primeira coisa que a gente acontece com a gente desarmoniza, a gente perde meio rumo, fica meio tonto, não entende aquilo, perde o rumo e começa a ver que aquele problema, aquela situação é o todo. Então, esse sofrimento, essa dor passa a dominar o ser como um todo, não naquela parte, mas como um todo. E a gente aumenta isso. E aumentando, aquilo que era uma dor pontual, em dado posicionamento do nosso corpo, passa assim em todo o corpo, em toda a alma, em todo o espírito. E vem logo, isso não tem saída, isso não acaba nunca. Parece uma eternidade. Pois aí a noção de tempo para, porque parece que ele consome tanto que parece que o tempo não para, e será sempre assim, será uma dor, uma aflição eterna. Assim como relata muitos espíritos que estão passando por determinados sofrimentos, relatam que sentem uma dor, um sofrimento lacinante, e que não termina, que não se acaba. E isso para eles já é um sofrimento, achando que não terá fim, não terá um termo, isso já é um sofrimento. E para a nossa compreensão, o nosso entendimento, nós que somos também espíritos, agora no estado de encarnado, temos que entender e compreender isso, para podermos nos aprimorar, nos capacitarmos, para quando chegar o momento nosso, ou daquele que está ao nosso lado, nessa jornada evolutiva, nós levarmos a mensagem, levarmos não só o consolo, mas uma informação segura, uma fonte de água viva, limpa, e que possa alimentar e falar, faça a diferença, está em você a saída. O término, o prolongamento, depende da sua ação, do seu entendimento, da sua compreensão, daquilo que fizeste lá atrás e daquilo que pode fazer daqui para frente, fazendo a diferença. E esse entendimento, essas compreensões, são importantíssimas para o nosso crescimento. E coisas que devemos aprender, entender, quando estamos, de certa forma relativa, equilibrados, numa boa. Porque no momento aflitivo, a gente, ainda no nível que nós estamos, nós não aprendemos nada. Nós ficamos o quê? Apavorados, aterrorizados. E tentando enfiar a cabeça num buraco para poder ver se passa. Se passa o trovão, se passa a chuva, se passa tudo aquilo que nos causa transtorno e desarmonia. Então, que possamos entender e compreender essas coisas cada vez mais. E para entender essas situações em que o espírito passa, nós compreendemos, através da doutrina espírita, 3 questões importantíssimas. Primeiro, que é o corpo, ou ser material semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Esse nosso corpo, ao que nós utilizamos, os animais também têm dessa mesma forma. Tem esse princípio vital correndo ali no fluxo, um organismo todo organizado e que recebe o alimento para poder manter-se em funcionamento. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E a alma, quando nós estamos encarnados num planeta, num corpo físico, nós deixamos de falar espírito para falar alma. A alma daquele corpo, né? Aquele corpo tem uma alma, ou seja, tem um espírito ali animando aquele corpo. E o terceiro ponto em que a doutrina vem trazer para nós e fazer-nos entender, que é o perispírito. Esse laço que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Ora, existe a matéria e o espírito. Como o espírito, esse ser imaterial, pode atuar numa matéria densa, grosseira como essa? Tem que ter um intermediário, um outro invólucro semimaterial, em que faz essa transmissão de sensações, de percepções, de vontade, para poder o espírito agir nos processos de encarnações, nos processos em que ele se encontra no mundo material. E para isso tem o perispírito. Perispírito esse que está sempre sendo utilizado pelo espírito, mesmo estando no mundo espiritual, sempre terá um perispírito, que dá o que para o nosso entendimento? Aquela individualidade, aquela forma de ser, aquela característica ao qual nós estamos habituados. Mas o perispírito, por sua vez, ele não evolui o perispírito. Quem evolui é o espírito que evolui. E o espírito, à medida que ele evolui, ele retira do fluido cósmico, de cada orbe, de cada planeta ao qual o espírito irá encarnar, ele tira o material para a formação desse perispírito. Então, à medida que o espírito evolui, o perispírito também evolui, cada vez vai ficando mais sutil, menos grosseiro, porque está na relação direta da condição, do nível de entendimento, de evolução de cada espírito. Então, observamos aí que cada um de nós
Cada um de nós, espíritos, utilizamos de um perispírito. E esse perispírito não é igual em todos nós. Não é igualzinho. Ele é diferente em cada um de nós. Porque cada um de nós, apesar de sermos seres humanos, termos as mesmas características, mas cada um tem uma história. Cada um tem uma vivência. Cada um tem uma percepção, uma vontade, um entendimento das coisas e uma forma de buscar as coisas diferentes. E isso que nos diferencia, é isso que nos dá qualidade na vivência coletiva, para que possamos nos aprimorar e evoluir. E nesse processo, o perispírito tem um papel importantíssimo, porque quando estamos encarnados e acontece algum fato em que desorganiza o corpo material e ele deixa de ter a vitalidade, deixa de circular nele o fluido vital, quem morre é o corpo. Quem morre é o corpo e retorna à terra. Mas o espírito, ele não morre. Ele não perde a sua individualidade. Ele não perde as suas características. Ele não perde o seu conhecimento e as suas vivências que teve nessa existência e nas existências anteriores. Porque todas as existências são solidárias no conhecimento. Nós vamos incrementando nossos conhecimentos e as nossas informações. Ela não se perde. Em cada existência, apesar de nós nascermos num corpinho novinho, bonitinho, bebezinho, lindinho, mas ali está um espírito já antigo. É desenvolvido. Não está zerado. Quem está zerado é o corpinho. Aquele corpinhozinho ali bonitinho está zerado. Bonitinho. Mas a alma que está ali, ela já é uma alma que já vivenciou. E vem para uma nova oportunidade para desenvolver. E aquele conhecimento que obteve anteriormente, continua e vai se somando. Porque no processo evolutivo, a gente soma. Assim como nós estudamos em várias séries, uma série depende da outra. Não tem como pular da quarta e ir direto para a sétima. Não. Existe uma ordem lógica, compreensível, adequada ao sistema de estudo e de educação nosso. Se nós temos essa capacidade de organizar o estudo dessa forma, com lógica, com estratégia, com entendimento, com compreensão, imaginemos Deus, o nosso Criador, que organizou e harmonizou e que mantém todo esse universo, todas as coisas em harmonia, do qual nós ainda estamos compreendendo, ainda entendendo cada vez mais, e vendo cada vez mais o quanto de sabedoria, de entendimento e de justiça e providência divina existe em tudo. Por quê? Deus mudou a forma de fazer, trocou a forma, pegou aquela forma que não estava legal e fez outra? É Deus que está se aprimorando, entendendo? Não, somos nós. Através do nosso crescimento, da nossa forma de enxergar e de ver as coisas, que está se regulando. É a nossa visão que está se aprimorando e entendendo cada vez mais aquelas coisas que no nosso dia a dia nos incomodava, mas que passamos a perceber que aquilo nos incomoda por alguma razão. A razão não está somente na externa, ou seja, de lá para cá, de fora para dentro, mas também está de dentro para fora. Porque as nossas impressões e sensações, elas colidem e sentimos vários efeitos. Raiva, ódio, alegria, tristeza, nessas relações. O que é isso? São aprimoramentos que nós vamos fazendo. E nessa escalada, nessas séries que nós temos aqui no mundo material, também temos no mundo espiritual, nesse processo evolutivo. E nesse processo, ao desencarnarmos, ao nos depararmos com a falência do corpo físico, ao qual voltará para a Terra e através de um processo de transformação, de novo, um processo de transformar em outros materiais. O espírito manterá a sua individualidade e voltará ao mundo espiritual. E nesse processo, nesse passamento ao mundo espiritual, acontece algo bastante interessante, ao qual todos nós temos que ter essa compreensão que é passível de acontecer. Nós acostumamos muito no dia a dia com as coisas. Rapidinho a gente acostuma com as coisas, porque acostuma e a gente não precisa mais pensar em fazer aquilo, a gente já faz direto, gasta menos energia. A gente se acomoda muito com as coisas, então a gente planeja, acostumou, adaptou, pronto, é isso aqui. Mas quando a gente faz alguma coisa diferente do traçado, a gente sente uma dificuldade. Por quê? Vai requerer a nossa atenção plena. A nossa atenção naquilo que nós estamos fazendo. Então nós devemos estar fazendo aqui por inteiro. Não teria como a gente estar fazendo o arroz e já pensando no feijão, pensando no que tem que botar na máquina para lavar. Não, nós estamos acostumados com isso. Não, a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo. Mas quando surge algo diferente, quebra esse ritmo.
requer de nós atenção. E nesse processo de retorno ao mundo espiritual, há uma ruptura muito grande nossa. Mas só que, pela falta de conhecimento e de entendimento, nós ficamos meio tontos e achamos que ainda estamos vivos. Por que achamos que estamos vivos? Porque nós temos o perispírito, essa representação, que mostra a representação física desse corpo físico. E pela nossa ignorância, achamos que estamos vivos ainda. E se eu estou vivo, eu estou me vendo aqui, como é que eu morri? Não, eu não morri. Eu continuo a existir. Eu estou vendo fulano, eu estou escutando fulano, eu vejo fulano. Eu ainda sinto sede. Eu sinto fome, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto um monte de coisa. Porque nós mantemos a nossa individualidade. Porque morrer não acabou. Nem morrer vai descansar. Descansar não. Nós estamos sempre em atividade. Mesmo quando estamos encarnados, em que no horário noturno, a hora que for, o corpo fica em repouso ali, para poder se restabelecer, porque esse corpo físico precisa se restabelecer, não só de alimentos, mas também de ficar em repouso, parado, para poder todo o processo hormonal e outros tantos processos se organizarem. Para o nosso cérebro fazer a faxina ali, liberar um monte de coisa, precisa. Mas não pensemos nós que o espírito, a alma, fica ali paradinha, sentadinha do lado do corpo, contando as horas para dar 6 horas, se botar um despertador para poder levantar. Não, nós nos desprendemos, nós emancipamos nesse momento, porque à medida que o corpo está ali em repouso, os laços que nos prendem se afrouxam, e utilizando do perispírito se afrouxa esse laço, a gente tem outras, continua desperto e agindo em outras coisas, pensando, laborando. Continuemos em atividade, pois é o corpo que está a descansar. Então, observando isso, nós ao retornarmos ao mundo espiritual, nesse processo em que se dá o nome de perturbação, quando a gente entra e muda as coisas, mudou. Eu não tenho mais sede, eu não preciso mais fome, eu não preciso mais trabalhar para ir ao mercado e comprar mantimento para poder alimentar o corpo, porque era o corpo físico que precisava do alimento material. Estando no mundo espiritual, são outras atividades, outras necessidades, não aquelas quais nós estávamos condicionados no nosso dia a dia. E para a gente se desligar disso, demora. Demora porque a gente se condiciona rápido, muito fácil. Mas para descondicionar, a gente demora um pouquinho. E nós sabemos disso, pela nossa experiência, pela nossa vivência. A gente descondiciona, então isso causa um abalo na gente, causa uma perturbação. E essa perturbação influencia em nós como um todo. E achamos muitas das vezes que não tem fim, que é eterno. Meu Deus do céu, isso é eterno, não acaba. Isso torna um sofrimento para o espírito. E nesse processo é que o nosso conhecimento, o nosso entendimento faz a diferença. Primeiro, a nossa perspectiva de Deus, que é nosso Pai misericordioso e que a todos nós dá a oportunidade de um novo recomeço, mas não começando do zero, mas do ponto ao qual nós paramos. Ao Pai que dá misericórdia divina, que facilita que outros venham, outros espíritos que estão à frente, venham a nos auxiliar, a fazer-nos entender o que está se acontecendo com a gente, o que está se processando nesse momento da nossa existência, ao reentrar novamente no mundo espiritual, ao qual estamos por um processo de perturbação, que achamos ainda que estamos vivos no sentido de encarnados no mundo material, porque vivo nós sempre estamos, existindo nós sempre estamos, mas só que não estamos mais no mundo material, junto dos nossos entes queridos, junto dos nossos afazeres, junto daquele trabalho ao qual gostava de executar e de exercer, ao qual está privado agora, porque não é necessário mais, porque retornou ao mundo espiritual. Isso causa um abalo na gente, porque é uma ruptura, um desprendimento. Mas quando estamos muito apegados a essas situações, sem ter nos alimentado do pão espiritual, a dificuldade fica muito grande. Porque achamos que não terá mais jeito, que estaremos separados daqueles a qual nós amarmos, estamos juntos para sempre, não terá mais volta. Ledo engano nosso, como não terá volta? Como não teremos oportunidade de estarmos juntos? Se quando aqui chegamos, aportamos nessa existência, foi dentro de um processo estudado, pesquisado, organizado, para as nossas experiências, para o nosso contato no dia a dia. Porque quando nós nascemos em uma família, numa organização social, não é por acaso, não é um jogo de dado que sobrou aqui, vai para lá, joga aqui, não, você vai para... Não, é tudo organizado no contexto, de acordo com as necessidades do conjunto, para melhorar, evoluir, para se perdoar,
para compreender, para evoluir junto e caminhar e ter uma outra perspectiva do outro, ao qual está ancorado ainda na raiva, na vingança, coisa, e que não deixa avançar, não deixa crescer, entender. Então vem num contexto para poder se harmonizar, se burilar. E nesse processo é que nós temos que entender os aspectos das dores, dos sofrimentos, nas suas mais diversas características, e termos a resiliência como um fator primordial para a gente superar. Para a gente superar. Porque nós sabemos que uma dor de cabeça, ela pode, para um indivíduo, passar com determinado tipo de medicamento. Para outros, somente um outro tipo de medicamento. Para outros, uma noite de sono bem dormida. Então, cada um de nós é uma característica diferente. E características diferentes nós vemos nesse mundo, nesse universo, ao qual nós temos que entender isso e ver que quem tem que fazer a diferença somos nós. Na nossa atitude, no nosso comportamento e na nossa forma de ver as coisas. No Livro dos Espíritos, tem umas questões bastante interessantes para nós estudarmos, entendermos, que é na questão 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Vamos aqui ver no Livro dos Espíritos, questão 254. Não podem sentir a fadiga como entendeis, e, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Então observamos aqui que quando o espírito diz que ele está fatigado, cansado, não é fadiga física, corporal, mas devido à sua forma de entender a fadiga, ele associa ao corpo, mas na verdade é a fadiga moral, é o seu comportamento, a sua atitude, o seu pensamento, que lhe causam cansaço, transtorno e que faz desprender das energias. Ora, mas isso é possível? É possível. Observamos, quando nós estamos zangados, ou depois de uma discussão, nós nos sentimos meio exauridos, nos sentimos meio cansados, parece que a energia foi lá embaixo, a bateria parece que o nível caiu lá para 20%, 15%, como um celular. Nós quando estamos alegres, felizes, motivados, nós ficamos cheios de energia, nós queremos fazer um monte de coisa, e tudo ao mesmo tempo, nós estamos com vigor. Observamos como um ânimo, o entendimento, a compreensão, a harmonia, a desarmonia, nos causa um desequilíbrio, não só no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual, ao qual nós despendemos de energia, e isso nos causa um transtorno, um desequilíbrio. E nós, quando estamos no mundo espiritual, nós associamos essas situações. Associamos essas situações e, pela reminiscência e pelas sensações, nós grudamos esse aspecto, que na verdade é um aspecto psíquico, de outros valores, nós juntamos e sentimos essa questão da fadiga. Da fadiga, assim como a sede ou a fome, seja qual contexto ou situação em que nós vivenciamos enquanto encarnados, passamos fome, e essa fome nos causou um transtorno, não só da falência física, né, da restrição da alimentação, mas também do aspecto psíquico, né, do desgosto, ou do fracasso, ou da tristeza por não poder conseguir, né, ou da falta de solidariedade do próximo consigo. Isso trouxe alguns aspectos, o qual vai grudando junto ali. Então, quando vem um sentimento, uma situação, aquilo vem junto. E a gente caracteriza como um fator físico, mas na realidade está agregado outros fatores, ao qual vem e torna força, porque no mundo espiritual não é a fadiga física, não é a fome do corpo. Vamos à questão 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. São essas angústias morais, mais do que o sofrimento físico, porque o físico, então, estando no mundo espiritual, acabou, mas os fatores morais. E esses fatores morais repercutem na alma, no seu íntimo, de tal forma que lhe causa a angústia, o
desespero, a tristeza. E isso provoca nele várias situações de acordo com o seu nível de entendimento e de ação nas suas existências. Então observamos aí que nós, espíritos, nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio para poder nós escolhermos em qual direção tomarmos, em qual sentido tomarmos, ou quais ações tomarmos na nossa existência, na nossa vida. Podemos escolher esse caminho ou escolher aquele. Podemos escolher tal decisão ou não escolher decisão alguma. Mas nós sabemos que a nossa escolha, ela recai sobre uma lei de causa e efeito e repercutirá. Sobre quem? Sobre nós. E repercutirá sobre nós, independente do espaço e tempo, em qualquer circunstância ou estado que nós tenhamos existindo, seja estando encarnados ou no mundo espiritual. Isso bate, isso reflete no espírito como um todo, que ele sente esse processo pesado, carregado. Sente a dificuldade e sente que isso é interminável. E perde o foco da sua capacidade, da oportunidade de ter uma nova chance. Perde o foco, ao qual precisa ser amparado, ser tratado, ser cuidado. E a terceira questão aqui, do nosso estudo, 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio e calor? Lembranças do que sofreram durante a vida, e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Então vemos aí os reflexos, né, do quais nós somos passivos e muitas vezes continuamos a manter esses reflexos e suas situações, mesmo não tendo mais aquilo em nós. Quando, estando encarnado por um acidente, amputamos uma parte do nosso corpo, ao retornar ao mundo espiritual, muitos podem achar ainda que não tem essa parte e podem se ver não tendo essa parte física. Mas quem perdeu essa parte foi o corpo físico que perdeu. As dores, o sofrimento daquela parte, aquela perda, está no corpo físico. Retornando ao mundo espiritual, não tem mais aquela parte perdida. Mas a sua impressão, a sua coisa, vai visualizar que ali falta alguma coisa. Que não está presente ali, isso lhe causa dor, lhe causa desespero. E essa é a compreensão plausível. Mas na medida que nós vamos avançando, e vamos nos alimentando do pão espiritual e da água de fonte viva, nós temos que entender isso e passar por isso. Passar por essa fase e compreender esses processos aos quais nós passamos, que não são reais fisicamente. São experiências e vivências que tivemos, são situações que temos, que nos afligem, que repercutem em função do nosso estado moral, mas que terá termo, terá fim, à medida que nós decidamos, na medida que nós abaixamos a nossa guarda. Porque enquanto estamos passando por esse processo no mundo espiritual, é porque estamos muito ligados à matéria, às necessidades, à raiva, à inveja, ao ciúme, à perseguição, à injúria, e tudo isso repercute em nós, nos desfavorecendo dessas situações das quais não precisaríamos estar passando e sentindo a falta e a necessidade. E nesse entendimento, nesse estudo, eles fizeram também uma pesquisa, lá em 1858, uma pesquisa, ali se atendo a centenas de situações de espíritos ao retornar ao mundo espiritual, e ele vendo passo a passo o que acontecia, quais são as suas perspectivas, as suas ideias, seus pensamentos, o que enquadrava dele sentir frio, ou sentir sede, fome, ou sentir um transtorno imenso, achando que não tem termo o seu processo. Foram feitas várias pesquisas, fizeram várias pesquisas, e nessas pesquisas todas, viram o que diferenciava essa situação entre um e outro, as suas necessidades, as suas apreensões, as suas sensações e percepções, estava relacionado à forma como ele vivia na sua existência, como ele agia no mundo material, como ele agia consigo mesmo e com o próximo, como ele se relacionava com as coisas. Essas situações da vida, do dia a dia, é o que impactava na sua percepção, nas suas sensações, retornando a esse mundo espiritual. Aí observamos o quanto é importante nós entendermos e nos saciarmos a nossa sede da inteligência, da sabedoria, dos valores morais.
Porque realmente é onde que está o nosso tesouro, o nosso bem maior, aquele que a traça não corrói e nem a ferrugem desagrega, aquele que estará conosco em qualquer momento da nossa existência, em qualquer situação, estando encarnado ou desencarnado, em qualquer região do universo. São esses valores imprescindíveis. Então observamos como a nossa forma de lidar com as coisas no dia a dia, na nossa vida, os tesouros que nós procuramos amealhar e juntar, o quanto eles irão repercutir na nossa existência, na nossa vida. Repercutiu para aquele senhor que pediu que pudesse participar daquelas reuniões mediúnicas para poder se aquecer na lareira, porque sentia muito frio. Em função de quê? Da sua vivência, da sua existência, a qual trabalhou, juntou a melhor recursos, mas não usufruía daquilo, nem permitia que os outros usufruíssem. Muito pelo contrário, privava-se ele de ter um conforto, de ter o calor, de ter as coisas organizadas para a subsistência, para a preservação do corpo físico, o quanto isso repercute. E esse trabalho, esse envolvimento, esse desenvolvimento espiritual que nós buscamos. Buscamos estar no corpo físico, viver, utilizar esse corpo da melhor forma possível, de maneira harmônica, para nós evoluirmos e crescermos cada vez mais. Porque sempre estaremos utilizando os nossos atributos, a nossa inteligência, a nossa vontade. E a nossa inteligência e vontade, ela tem que ser cada vez mais consciente, tem que se utilizar mais do bom senso e da perspectiva daquilo que realmente me faz necessidade, aquilo que para mim é necessário, aquilo que realmente me dará um entendimento, me deixará cada vez mais independente, ser senhor de si mesmo nas situações da vida. São essas coisas que nós temos que não nos apegarmos, mas trabalhar a nossa fé raciocinada, trabalhar o nosso entendimento, porque na hora das crises, das situações, seja conosco ou quem está próximo de nós temos que decidir. Nós temos que tomar a nossa decisão. Levar a uma informação coerente ou não levar, ajudar a colaborar naquilo ali, ou refletir sobre o que eu estou fazendo, por que eu estou agindo assim? Não, que isso? Não, esse não sou eu, não vou ter essa raiva, para quê? Aconteceu, deixa com ele, vou sair dessa sintonia, vou quebrar esse vínculo, deixa eu seguir meu caminho, deixa eu continuar a minha caminhada. Porque na nossa jornada, na nossa caminhada, existem várias pedras, vários percalços, mas esses percalços não são para nos derrotar, são para nos tornar mais fortes. Mas isso vai depender de quê? De como nós estamos ouvindo, como nós estamos enxergando as coisas, porque nós temos que ter foco, direção, para que nossa energia, nossa vitalidade, nosso foco esteja canalizado nas coisas que realmente irão retornar para nós e nos engrandecer, nos valorizar, fazermos diferente pelas nossas escolhas, pelo nosso mérito. E é isso que o Mestre Jesus veio nos informar, quando ele diz, a fonte de água viva, vós podereis beber dessa água e dentro de vós irá jorrar. E essa comunicação, essa informação que Jesus nos traz, a Deus repercute em cada um de nós, e nós sabemos que é por aí, é por esse caminho. Por mais conhecimento que tenhamos, por mais experiência que tenhamos, por mais fatores que nós compreendamos sobre a existência da vida, sobre o desencarne, sobre o mundo espiritual, é através da prática do bem e da prática das boas ideias, dos bons pensamentos e da nossa inteligência, em função de nós próprios e do coletivo, que nós vamos nos aprimorando e evoluindo nessa seara divina. E é através disso que nós vamos compreendendo, é pela prática. Porque é uma coisa que não tem como nós lermos isso tudo aqui, saber de cor e salteado, saber dar uma explicação para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer momento. Explicar tudo o que está acontecendo com a pessoa, mas se a gente não vivenciarmos isso, a gente vai falar, mas não vai ter aquela entonação, aquela emoção, aquele sentimento e aquele time. Eu passei, eu vivenciei isso, eu senti isso, isso acontece, é dessa forma, é vivendo. E é o que nós estamos fazendo hoje, vivendo, vivenciando, compreendendo essas informações, mas vivendo o nosso dia a dia. Muitas das vezes aqui é maravilhoso e lindo, os mundos celestiais, os mundos de regeneração perfeitos, mas nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E todo mundo é misturado. Eu estou fazendo certo, estou fazendo a minha parte, mas outro não faz. Continue fazendo a nossa parte, o certo. Ou aquilo que nós achamos certo, na relatividade da coisa, para poder melhorar e corrigir. Não fiquemos olhando para o lado, lá está fazendo errado, não, continuemos. Porque cada um de nós,
ao adentrarmos no mundo espiritual, é onde que nossa consciência, né, irá gritar. E não terá como nós falarmos, eu não passei de série porque fulano, a professora passou um dever muito forte, a prova foi muito forte, por isso que eu não passei. Todo mundo tirou nota baixa. Aí eu tirei nota baixa. Zé Manuel falava muito isso aqui, né? Juninho, né? Juninho tirava a nota, não passava de série, falava, não, a professora é muito ruim. Todo mundo, 70% todo mundo reclamou que a prova foi muito forte. Não, foi Juninho e a turminha que não estudou, que não passou. E quando chega lá, a nota é individual, não é coletiva. Ao retornarmos ao mundo espiritual, é individual, é coletivo, porque é o esforço de cada um de nós. Então, é nós que devemos tratar isso. Porque se nós queremos ir para um lugar melhor, ou estar numa convivência melhor, é através da nossa credenciação, credenciar para isso. Nos aprimorarmos, nos habilitarmos para isso. E para isso existe esforço. Vai existir um pouco de sofrimento, de angústia, né, porque não chega a hora, né, pela nossa idade, mas vai chegar. Força, perspectiva. Mas é o trabalho, é manter o foco e caminhar. E assim orar das coisas. E caminhar sempre no processo de se aprimorar. Porque às vezes no início da nossa caminhada, nós caminhamos com um pensamento, com uma ideia. Mas no meio do caminho, posso dizer outras coisas que implemente, que acrescente, que dê substância ao que nós buscamos. Então temos que estar também despertos, não fechados. Eu vou para lá e fechar, não. Quer ver no caminho e falar, lá acabou, agora mudou para lá. Não, mas eu vou lá. Não tem mais nada lá. Então nós temos que estar ligados nisso também. Nos aprimoramos nessa jornada. E isso é o processo da evolução. Que é muito interessante, né? Evolução. Tudo está crescendo, tudo entra em transformação. E nós temos que nos transformar nessa caminhada. Então vemos o quanto de trabalho, de atividade nós temos. Estejamos encarnados ou no mundo espiritual, onde tem muita atividade também. Numas atividades de trabalhar para sustentar o corpo, ou pagar um aluguel, ou deslocar de um ponto a outro através de veículos físicos, demorando 1 hora, 2 horas, 3 horas para chegar. No mundo espiritual é diferente. A situação é diferente. E ela é diferente, o quanto mais diferente e melhor, à medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade, a nossa percepção moral, de sentir as coisas e de se harmonizar com o Criador. Uma boa noite a todos, que possamos estudar cada vez mais, entender esses ensinamentos e no nosso dia a dia e praticando aos poucos, mas constante, porque faz toda uma diferença. Faz toda uma diferença na nossa vida. Não na nossa vida lá, quando chegar a vida espiritual, não, agora. Porque apesar de nós estarmos encarnados no mundo aqui, no mundo físico, nós nos desprendemos. À noite, o corpo repousa, mas a gente se emancipa. E nesse processo, à medida que nós vamos desenvolvendo, crescendo mais, entendendo as coisas, a nossa emancipação cada vez é mais fluida, é mais interessante, é mais valorosa para o nosso entendimento, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonização nessa existência a qual nós estamos vivendo, que pode estar muito conturbada, mas depende de nós mantermos o equilíbrio. Assim como Jesus passou o que passou aqui na Terra, quando aqui esteve, por vários suplícios, mas não perdeu o ânimo, a firmeza, a segurança. Mesmo no momento mais aflitivo, seja a nível corporal, nível físico, ou a nível daqueles que falavam para fazer tal coisa e não fizeram aquilo que ele indicou que fizesse, com espontaneidade e tudo mais. Fizeram o que fez. Mas ele não se desesperou, porque ele sabe que todos nós somos fadados à perfeição e estamos num processo de desenvolvimento. E que iremos tropeçar, cair, mas também iremos levantar e termos novas oportunidades na seara divina. Uma boa noite a todos.